Hoje vamos continuar com a nossa retrospectiva das principais decisões do segundo semestre do Supremo Tribunal Federal. Em agosto, por maioria, o plenário do STF declarou constitucional trechos do Código Brasileiro de Aeronáutica. As regras analisadas pelos ministros tratavam do acesso e do uso de informações sobre as investigações de acidentes aéreos. Repórter Marta Ferreira acompanhou. O que está em discussão são as alterações promovidas por uma lei de 2014 em dispositivos do Código Brasileiro de Aeronáutica, que tratam do Sistema de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos SINPAER. Esse sistema está sob a responsabilidade do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o CENIPA. Quando ocorre um acidente com aeronaves, equipes do CENIPA vão ao local para investigar as causas. Segundo o Código Brasileiro de Aeronáutica, a investigação de acidentes aéreos tem como objetivo único a prevenção de outros acidentes. Uma das mudanças feitas foi determinar que dados do Sistema de Notificação Voluntária de Ocorrência e as conclusões de investigações não podem ser utilizadas como provas em processos judiciais ou procedimentos administrativos. Esses dados passaram a só poder ser fornecidos por meio de decisão judicial, que ocorre após uma manifestação do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, CENIPA. Também se discute a subordinação da Polícia e do Ministério Público ao CENIPA para analisar destroços de aeronaves. O então Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, ajuizou uma ação pedindo que o Supremo invalide a proibição do uso do conteúdo das apurações do SINPAER como provas em processos judiciais e a necessidade de autorização judicial para acesso a informações que deveriam estar disponíveis para outros órgãos e entes estatais. Pretende ainda que o Supremo autorize o acesso de peritos criminais e outros agentes públicos do sistema de justiça ao local e aos vestígios dos acidentes e que eles possam preservar o lugar e acompanhar as análises dos objetos relacionados de maneira coordenada com a investigação aeronáutica. Para ele, as normas questionadas interferem nos poderes constitucionais de investigação do Ministério Público e da Polícia. O julgamento começou em setembro de 2021 em sessão virtual. O relator, ministro Nunes Marques, votou para declarar a lei constitucional. Ele entende que os dispositivos visam principalmente a segurança do transporte aéreo e a eficácia das investigações. Para Nunes Marques, é necessário um clima de total confiança no sigilo da informação para que as pessoas prestem depoimentos que possam esclarecer detalhes ocultos do acidente, sem temerem represárias. Sabemos todos que o processo judicial consiste em principalmente olhar e reconstruir o passado para que o juiz possa julgar um ou mais fatos ocorridos no passado. Daí a relevância das provas orais, documentais, periciais, etc. Todas elas visam reconstruir, dentro do processo, os fatos relevantes para julgamento. Ocorre que tal reconstrução deve obedecer a regramentos constitucionais claros, como o devido processo legal, contraditório, ampla defesa, entre outros. As provas que informam o processo judicial, assim, devem ser produzidas dentro das regras constitucionais que mencionei, para que assim sejam válidas. Válidas a embasar, se o caso, decreto condenatório, em que se apure determinada conduta, nexo de causalidade e sanção. Aí nem toda prova será válida ou mesmo relevante. O julgamento foi retomado com a apresentação do voto-vista do ministro Alexandre de Moraes, destacando que a legislação em questão cumpre o regramento internacional. Assim, o ministro Alexandre de Moraes acompanhou o voto do relator. Levando em conta que todo esse sistema, a ideia é exatamente o aperfeiçoamento da segurança aeronáutica no Brasil, ao diminuir e, quiçá um dia, evitar totalmente a ocorrência de acidentes aéreos. Então, presidente, eu acompanho o eminente ministro relator, julgo improcedente o pedido, declarando a constitucionalidade dos artigos impugnados. Já o ministro Flávio Dino divergiu parcialmente do relator. Em relação aos dados de notificação voluntária de ocorrências, como há uma teleologia, um objetivo inequívoco, ou seja, se houver o acesso universal aos dados de notificação voluntária, esse sistema perecerá, ok?
é constitucional a vedação. Em relação aos demais, exatamente por serem investigações paralelas, exatamente porque nós não podemos presumir que uma sabote a outra, exatamente porque se houver choque, quem dirime é o Poder Judiciário e não a lei. Há uma autoridade judicial encarregada disto, está no Código, validado neste plenário, que é o juiz de garantias, está lá, está escrito no artigo 3º-B, inciso 11, a linha D. Está no Código. Os demais ministros acompanharam o entendimento do ministro Nunes Marques, no sentido de negar o pedido feito na ação e assim declarar constitucionais os dispositivos questionados que limitam o uso de investigações de acidentes aéreos na Justiça.